Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós falamos a semana passada que o nosso canal está entrando numa nova fase. Veja, nós não estamos mudando o nosso pensamento, mudando de ideia, não é nada disso, nem reformando o canal. Nós estamos apenas avançando naquilo que a gente gostaria que o canal tivesse sido desde o começo, mas não era possível, porque foi necessário fazermos alicerces antes de conseguir construir aquilo que nós queremos construir. Estamos apenas no começo. Para muitas pessoas, principalmente no mundo moderno, o tempo tem que ser tudo rápido, né? E ali apressado, estressado, mas quando nós estamos carregando a mensagem de Deus, e Deus nem sempre trabalha assim, às vezes Deus trabalha assim, mas a maioria das vezes não. Então nós estamos seguindo, deixando o canal amadurecer aos poucos, até que ele chegue no ideal, ok? Então, vocês podem reparar que eu já mudei até a minha identificação aí. Eu sempre coloquei como professor e agora estou me colocando como consultor espiritual. Quando eu apresentei isso para algumas pessoas, houve a reação da maioria com silêncio, mas já houve gente que riu da minha cara por causa desse título. E eu não estou aqui como vítima ou como um mimimi, eu já esperava por essas coisas e eu estou consciente de que esse é o chamado de Deus para mim nesses dias. Não foi desde o começo, quando Deus me chamou, mas nesses dias Deus tem me chamado a fazer essa obra e pela sua graça eu tenho me esforçado, apesar que a minha saúde ainda não está o ideal, eu tenho me esforçado para fazer o trabalho, quero fazer muito mais coisas. Eu já disse também para vocês que o objetivo do meu ministério aqui não é ficar simplesmente preso a um canal do YouTube. Quero fazer muito mais coisas, mas no determinado tempo eu espero em Deus conseguir fazer. Dito isso, vamos para o assunto de hoje. Então, por causa dessa nossa nova fase, nós estamos recebendo mensagens para poder ajudar aqueles que nos assistem. Então, o vídeo de hoje vai ser baseado em algumas coisas que já nos perguntaram. Especialmente, eu recebi um e-mail, então, falando sobre a luta que a gente tem com o pecado, né? Então, vocês podem escrever para o nosso e-mail, se vocês não quiserem se identificar. Se vocês não se importarem, pode escrever nos comentários do canal, porque isso ajuda muito no engajamento do nosso trabalho com o YouTube. O YouTube exige essa interação daqueles que assistem com o canal, tá? Então, deixe o seu like, toda aquela história, tudo isso que eu vou falar lá no final, ajuda-nos a progredir, tá? Então, no e-mail que nós recebemos pedindo ajuda, está falando sobre uma vida pecaminosa de uma pessoa que quer muito se entregar a Cristo e viver com Ele em paz. Bom, eu vou dar só um exemplo bíblico, ou dois, para que nós possamos ter um foco e termos um entendimento de como que Deus trabalha, tá ok? Bom, no caso de Maria Madalena, antes dela ser apedrejada, ela foi levada, ela não foi apedrejada, né? Foi levada para ser apedrejada, aí você sabe toda a história. Quando chega a hora dela encontrar com Jesus e interagir com Cristo, ele pergunta para ela assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Sabe que a Bíblia chama Satanás de acusador? E ele e seus demônios nos acusam dia e noite. E por isso que nós devemos viver uma vida consagrada a Deus, para que tudo aquilo que o diabo vier
a falar de nós seja calúnia. O diabo não pode falar a verdade a nosso respeito. Porque assim, se ele fizer isso, nós estamos condenados. Se o diabo te chamar de ladrão e você é mesmo ladrão, você está em desobediência. Agora, se você foi um ladrão e não é mais, e o diabo ainda te chama de ladrão, então aí é uma calúnia. Isso aí Deus não leva em conta. Ora, Deus não pode proteger aquele que quer continuar a ser um pecador, a viver no pecado, a viver na sujeira do pecado. Voltando à história de Maria, então Jesus fala, onde estão seus acusadores? E ela disse, foram todos embora. Não ficou nenhum? Nenhum. Não, eu também não te condeno. Primeira fase do nosso encontro de pecadores com Cristo. Ele fala assim pra gente, eu também não te condeno. E depois ele fala assim, vá e não peques mais. Esta é a mensagem completa. Essa é a mensagem que pregadores populares não gostam de falar. Esta é a mensagem que faz a diferença entre o nosso canal espiritual e outros canais espirituais que falam sobre nova era, falam sobre o universo. Para essa gente, você nunca peca. Nunca se arrependa daquilo que você fez. Isso é Satanás falando. Jesus não fala assim. Jesus fala que nós temos sim que nos arrepender daquilo de errado que nós fizemos. E Deus é tão rigoroso nesse aspecto que ele fala, e se você puder recompensar a pessoa de alguma forma, então você deve fazer. Você quebrou a janela do vizinho. Você pede desculpa, você assume que você errou. E você tem dinheiro para arrumar a janela dele, você arruma. Como cristão, você paga e arruma. Você não vai simplesmente falar, me desculpa, tal, e deixar ele pagar por aquilo que você fez. Se você realmente é grato por aquilo que Cristo fez, essa vai ser sua vida automaticamente, espontaneamente. Você errou, você tenta ressarcir para a pessoa, a vítima, aquilo que você errou. Ok? Então, vai e não peques mais. Né? Eu também não te condeno. Essa é a primeira mensagem. Você está se sentindo condenado? Jesus está falando assim que ele não te condena. Então, o que ele exige de nós, então? Ele exige obediência, mas antes da obediência, o que vem? Há um processo? Há um processo. Quando João Batista viu Jesus, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou no singular? O pecado. Porque o pecado, na sua essência, ele é singular. Dizem estudiosos e filósofos, um pensamento filosófico que é assim, pecado é se afastar de Deus. Então, quando você se afasta de Deus, você vai pecar. Esse é o pecado. Você se afasta de Deus. Não tem como você vencer. Não tem como você continuar sendo obediente a Deus, se afastando dele. Por isso que Cristo fala assim, segue-me. Já viu isso na Bíblia? Ele fala, segue-me. Senhor, eu sou um maconheiro. Eu sou um ladrão. Eu sou um idólatra. Eu maltrato a minha esposa. Ou eu sou um adúltero. Aí Deus vai dar um curso enorme para cada pecado. Não. Segue-me. O remédio que Jesus deu. Segue-me. Ele fala, eu não te condeno. Eu não te condeno. Vem. Você está arrependido? Então eu não te condeno. Vem. Eu vou te tratar como se você nunca tivesse pecado. Vem. Segue-me. E me imita, me copia. Paulo falou isso. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Então Paulo falou, sabe o que eu faço? Ele falou, eu fiz tanta coisa errada, mandei matar cristãos, mandei matar pessoas inocentes, até que eu tive um encontro com Cristo, eu me arrependi, eu comecei a segui-lo, e aí eu comecei a ver que era importante imitá-lo.
E Paulo imitava Jesus na sua maneira de ser. E o mesmo nós temos que fazer. Quando nós falamos no canal, estude, ore, estude a Bíblia, ore, medite. Isso aí faz parte do processo. Ah, é muito simples. É muito simples mesmo. Fique com Cristo, porque esse é o remédio. Sabe, quando o médico te dá um remédio, você não fica tentando ajudar o remédio. Você toma um remédio e deixa o remédio te curar. Quando nós recebemos a graça de Cristo, não é diferente. Você vai, eu vou lidar com o pecado. Não, você não vai lidar com o pecado. Deixa o pecado. Abandone o pecado. Não alimente o pecado. Se você alimentar, você vai sair derrotado. Aqueles que estão realmente arrependidos, eles não vivem envolvidos com aquelas práticas que o derrotaram antes. Então, você já foi derrotado por algumas coisas, você não pode conviver com pessoas que vivem dessa forma e não vêem problema algum. Lá em Salmo 1 está escrito isso. Não sou eu que estou falando, não. É Deus. Deus chama essas pessoas de bem-aventuradas, as que se afastam daqueles que seguem o mal. A Bíblia fala de Jó, que ele foi um homem santo, e ele se afastava do mal. Ele se desviava do mal. O mal vinha vindo, ele se desviava. Ele não precisava ir lá lutar com o mal. Vou encarar, olha, eu vou provar agora que eu não sou mais alcoólatra, eu vou entrar no bar, vou tomar uma água, ficar vendo o pessoal jogar bilhar ali, os outros jogando dominó, aí falando um monte de besteira. Aí você entra um dia, beleza, só ficou na água, reviu os amigos, não deu em nada. Aí você vai mais uns dias ali, aí chega um dia alguém fala, toma aqui uma cervejinha sem álcool. É sem álcool. Seu pastor não deixa zombando ainda de você. Aí você toma. Depois um dia, acabou a cervejinha ali, sem álcool, naquele boteco vagabundo, e você toma uma com álcool, só um pouquinho, né? E quando você vê, facilmente você caiu. E infelizmente, a queda sempre leva mais tempo da gente se recuperar, não é? Infelizmente, né? Aquela história, você leva um ano, sei lá, para construir um prédio, e em alguns segundos você coloca a dinamite e ele vem para baixo. Então, os remédios para o pecado são simples. É se aproximar de Cristo, se aproximar da sua palavra. Não tem ritual, não tem a tortura. Você vai ter lembranças das coisas do passado? Claro que vai. Ignore. O tempo é o remédio que Deus escolheu para essas coisas. Sabe? Eu vejo assim, como exemplo, uma pessoa que passou 30 anos comendo hambúrguer, doces, mas muito. Aí chega a pessoa está obesa. Aí ela vai para a academia, 6 meses depois, porque ela tem uma força de vontade enorme, 6 meses depois ela, eu não estou vendo quase mudança nenhuma, viu? Estou cansado. Eu vou parar. Eu só vou lá, transpiro, fico dolorido, fazendo sacrifício para não comer as coisas que eu gosto e não estou vendo resultado. 30 anos de transgressão. E a pessoa quer resolver em 6 meses. Estão entendendo? Então é assim. Você se afastou de Deus por muito tempo. Fez práticas horríveis aos olhos de Deus. Veja, não é horrível aos olhos dos homens, não. Aos olhos do Mário. Eu sou pecador. Horríveis aos olhos de Deus. Horríveis aos olhos dos anjos. Então, agora você se entrega a Cristo e na manhã seguinte você quer ter esquecido tudo? Você acha que não fica sequelas? Não é assim que funciona. Você tem que ter a paz de saber que Deus te aceitou. Tem que ter essa paz. Mas você tem que viver com as consequências daquilo que você fez às vezes. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi ouvir que ele foi adúltero até o resto da vida dele. Deus perdoou,
ele andou de novo com Deus, mas nos cantos da cidade, alguém falava, o rei adúltero. O adúltero. Então, é isso. Maria Madalena foi perdoada, mas até hoje nos púlpitos da igreja ela é lembrada como uma ex-prostituta. Então, nós temos que viver essa comunhão individual com Deus, esquecer, como dizia um amigo meu, não se importar com o que a torcida fala, focar em Cristo, andar com Ele, ficar nessas receitas e não ficar entregue achando que as coisas vão sumir da nossa cabeça e Deus vai apagar todos os pecados que nós fizemos assim, de uma hora para outra. Algumas igrejas falam essas coisas, mas é mentira. Não é dessa forma que acontece. Nunca acontece desse jeito. Pode acontecer desse jeito uma vez ou outra, mas em regra geral, não é assim. É isso que eu quero dizer. Na regra geral, não é assim. Então, não creio nessa mentira que é espalhada por aí. Vamos falar muito nesse canal sobre isso. Escreva aí sobre os seus problemas, de como nós podemos colaborar espiritualmente. Deixe o seu like em nosso vídeo, por favor. Compartilhe o máximo que você puder. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Precisamos rapidamente crescer, porque o YouTube está de olho na gente, vendo que o canal está pouco movimentado e nós precisamos do apoio de vocês. Em nome de Jesus. Amém.